Seja bem-vindo ao MCI. Eu sou Michele Oliveira e convido você que nos ouve para juntos meditarmos no que o Senhor tem a nos falar em sua palavra em 2 Coríntios 6:10, intitulada de Entristecidos, mas alegres. Em sua palavra, Deus diz: às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. 2 Coríntios 6:10. Nesta vida tão efêmera e passageira, experimentamos de tristezas e alegrias. Para muitos a pobreza, outros mais a riqueza. Mas nada disso será o tudo que viveremos se estivermos em Jesus Cristo, pois Ele é o caminho que nos mostra a luz na verdadeira vida. E essa verdadeira vida diz respeito à vida eterna que o Senhor nos promete em 1 João 2:25. Até o dia da vinda do Senhor, Ele tem planos para nós. E nesse caminho que a Bíblia nos fala que é estreito, ora estaremos alegres, ora estaremos tristes, pois neste mundo são muitas as tribulações. O Senhor nos fala em sua palavra. As aflições que enfrentamos nos mostram que não há diferença entre nós e Deus não tem filhos prediletos. O sofrimento é para todos por causa do pecado. O Senhor, através de Paulo, nos confirma na sua carta de Romanos, versículo 3, capítulo 23. Todos pecaram, olha o que Paulo diz. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos todos pecadores, por isso sofremos. Não merecemos a salvação, mas sim o inferno. Não merecemos o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Está escrito em sua palavra. Em 1 João 4:8, a sua palavra diz: Deus é amor. E a grandeza desse amor é que nos dá o refrigério em todas as aflições, se assim crermos. Pois ao conhecermos e nos entregarmos ao amor divino, nos tornamos filhos de Deus. É a palavra dele quem afirma isso. E não porque simplesmente ele nos criou e somos seus filhos. Veja o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ponto. Portanto, antes disso, somos apenas criaturas de Deus. Essa transformação acontece quando temos um encontro pessoal com Jesus Cristo. Através do seu Santo Espírito, a maior alegria que podemos receber do Espírito Santo é o encontro com Jesus. Em João 3:5 diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito. Tudo é obra do Espírito Santo na nossa vida. Porque antes o Senhor já diz que nós somos pecadores, nós não merecemos nada, mas Ele é amor. E Ele envia o seu Espírito em nosso socorro. Jesus foi para que o seu Espírito viesse sobre nós. Em João 16:7, ele disse: mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vocês. Se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por mais que eu tente explicar para você sobre esse encontro pessoal e divino, eu não conseguirei. Pois a divindade do mundo espiritual não cabe à mente humana.
A Bíblia não é para ser questionada nem entendida, é simplesmente para crer. Se não através da fé, se você crê e já teve esse encontro, sabe do que eu estou falando. E eu louvo o Senhor pela sua vida. Melhor dizendo, pela sua nova vida. Pois quando nos encontramos verdadeiramente com Cristo, renascemos. O cristão nasce 2 vezes e morre uma. Para aqueles que ainda não foram ao encontro que tudo transforma, todos os dias o Senhor está no seu trono divino, a ouvir a você e a mim. Se você ainda não teve esse encontro, o Senhor lhe ouve. Ele escuta o que fala o seu coração através da sua boca. Quanto mais receber a sua entrega para Ele. E isso não diz respeito à mudança de religião, mas sim a uma mudança de vida em Cristo Jesus. Como a sua palavra diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. A multidão da sua misericórdia é quem faz esse dia acontecer por obra do seu Santo Espírito. Sempre tudo em nós é obra do Espírito Santo de Deus. Se você o quiser, você o terá. O Senhor é o único que está conosco todos os dias da nossa vida, até o fim dos tempos, a sua palavra diz. Deus não nos obriga a nada. O seu Espírito nos deixa à vontade, diferentemente de nós. Ou seja, Ele nos concede o livre-arbítrio. Podemos escolher o caminho que queremos seguir, à direita ou à esquerda. Todos os dias o Senhor está no mesmo lugar. Diante dos nossos olhos está o céu. Se olharmos para o alto, lá Ele está. Do seu trono, Deus contempla a sua vida. Mas muitos o ignoram. Querem apenas os seus milagres. A própria palavra de Deus nos diz que a criação do mundo por si só já denuncia a existência de Deus. Duvidar disso é obra de Satanás, o inimigo de Deus, o nosso inimigo. Muitos querem milagres na sua vida e duvidam de Deus. Assim diz o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Veja bem o que a Bíblia diz. Se você ouvir alguém duvidando da existência de Deus, lê essa passagem para ele. Romanos diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por isso nem adianta não. Às vezes não adianta questionar não, deixa a pessoa falar besteira. A gente apenas prega a obra, quem faz é o Espírito Santo, mas infelizmente muitos duvidam da existência de Deus. A partir do momento que nos encontramos com o Espírito Santo por obra do Senhor, meramente por sua bondade, nos encontramos com Jesus Cristo. E então, a partir disso, tudo muda na nossa vida. E é aqui que experimentaremos, mesmo estando tristes, da alegria celestial que nada tem a ver com a alegria que costumamos conhecer, que os homens costumam nos apresentar, sempre alimentando, sempre com as receitas prontas para alimentar o nosso ego. O que precisamos deixar morrer todos os dias como cristãos. A partir do momento que conhecemos a Jesus, temos esse encontro pessoal, é uma luta diária, matar o nosso ego todo dia, para viver no Espírito do Senhor. É uma batalha diária. Então, com Jesus Cristo, renascidos pelo Espírito, seguimos com a marca da promessa, o que todo filho de Deus carrega consigo. Veja o que o Senhor nos fala em Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória ao Senhor por isso. Então, sendo filhos de Deus, viveremos sob os seus princípios. Os nossos, nós os abandonamos ao conhecermos o Senhor.
princípios enganadores e mentirosos que pulsem em nós para satisfazer meramente nossa carne insaciável. Pois assim nos diz o Senhor que a alma humana nunca está satisfeita. Quanto mais tem, mais quer. Mas aí a palavra de Deus, que Ele é Deus e não mente, vem e nos dá uma lapada. Lá em Provérbios 27:20, Deus diz: os olhos do homem nunca se satisfazem. É Deus quem diz, não adianta questionar. Então, a cada dia vamos morrendo para nós mesmos, para tão somente vivermos o caminho estreito. Os caminhos do Senhor que exige de nós obediência e fé. E eis aqui a luta diária do cristão. Morrer para a carne, viver para o Espírito. É uma luta constante. Mas o Senhor nos guia. Senhor, se estivermos uma vida com Ele, nós vamos vencendo essas batalhas diárias. E como cristãos, vamos nos ordenando por caminhos estreitos, como está escrito em Gênesis 18:19, capítulo 18, versículo 19. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. E ao seguirmos por esse caminho, veremos sempre a placa. Lá ela estará sempre piscando para nós. Caminho estreito, caminho estreito, caminho estreito. A vida do cristão sempre tem a plaquinha, caminho estreito, caminho estreito, caminho estreito. Quanto mais você caminha com Cristo, muito mais você verá que o caminho é apertado, é espinhoso, arde nos lombos, como dizem. Mateus 7,14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui a encontram. Os discípulos do Senhor Jesus, todos os homens e mulheres registrados nas Sagradas Escrituras, todos aqueles que tentam a todo custo servir a Deus com a sua vida, sabem exatamente o que significa o caminho estreito. E seguirmos por esse caminho tão estreito, veremos o desânimo. Em muitos momentos sentiremos a falta de fé, mentiras, rebeldia, doenças, tristeza, angústias, medos e tantos outros sentimentos e emoções que com o pecado passamos a sentir e experimentar. Pois a Bíblia diz que com o pecado veio as doenças. Então as doenças orgânicas e emocionais, e das doenças a morte. Por isso nós morremos. Nós só morremos se adoecermos por algum motivo. Mas em Cristo Jesus podemos seguir. A angústia é um espinho cravado na alma do verdadeiro cristão. Aquele que a Bíblia menciona lá, que serviram ao Senhor, os verdadeiros cristãos. Afinal de contas, ele anda na contramão do mundo, um mundo que garante as brilhantes prateleiras de ofertas prazerosas. E se seguirmos por esse caminho, seremos inimigos de Deus, pois a Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Se formos amigos deste mundo, seremos inimigos de Deus. Está escrito na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por sua longa caminhada com Cristo, experimentando de tantas dores, nos seus relatos que tantas vezes ele testemunhava, quando pregava a palavra de Deus. O Adi, meu esposo, agora descansando a sua alma na glória com Cristo, ele sempre falava sobre angústias, algo que era muito comum na vida dele. E ele dizia, abre aspas, o verdadeiro cristão tem a angústia como algo constante em sua vida. Com ela, eu aprendi a conviver, porque o cristão
trava lutas espirituais todos os dias da sua vida para servir a Cristo. E isso causa muitas angústias no meu coração. Fecha aspas. Se você é cristão, está ouvindo essa mensagem e sente angústia constante, não se desespere não. Você busca respostas e ela continua lá. Veja se não é o Senhor falando ao seu coração. Veja se não são as lutas que você trava contra você mesmo para poder servir ao Senhor. Toda angústia é proveniente de algo daquilo que queremos fazer e não conseguimos. Por isso vem esse sentimento ruim. A angústia, ela é um sentimento muito doloroso. Mas ela é algo que o cristão precisa ter esse conhecimento que é constante na sua vida, por servir a Cristo. Porque ele vai combater muita coisa ruim para estar nos caminhos do Senhor. Essa é a realidade do cristão. A realidade do cristão é entristecido pelas aflições que a vida causa, mas sempre alegre porque seu refrigério e socorro presente é o Senhor Jesus. E é exatamente aqui que precisamos meditar a essência desta mensagem. É aqui que nós precisamos meditar à luz do Espírito Santo de Deus. Oremos para que o Senhor nos ajude, para que Ele nos direcione, para que Ele nos guie, para resistirmos a nós mesmos a cada dia, seguirmos com Cristo, para passarmos pelos caminhos com aquela alegria que só Jesus pode nos dar, mesmo sofrendo, mesmo gemendo, estremecendo, mas sempre vai vir aquele refrigério divino que só quem tem Jesus na sua vida pode experimentar, sabe, tem como falar sobre isso. Então, no início de tudo, Adão e Eva, vamos falar aqui do pecado. No início de tudo, Adão e Eva pecaram porque desobedeceram a Deus. Como eu e você muitas vezes desobedecemos. Mas no início de tudo começou com Adão e Eva. Então, para suprir uma vontade do momento, provaram do fruto que Deus já havia dito para eles não comerem. O fruto que era proibido. Mas naquele dia, pela primeira vez, ao comerem, então passaram a sentir vergonha. A vergonha foi o primeiro sentimento que o homem sentiu ao pecar contra Deus. Então Eva convidou Adão e com ele comeu do fruto. Então tiveram que pagar o preço pela decisão, ao serem enganados, seduzidos pelo diabo. E então nós até hoje estamos na sentença do pecado. A sentença do pecado é sofrer as consequências. E isso não muda. O fato de Deus nos amar, nos perdoar todos os dias se o buscarmos, não anula a nossa essência pecaminosa. E precisa ser assim para sabermos quem é Deus e quem nós somos. O desejo de Eva e Adão em provar do fruto foi mais forte, e isso é exatamente o que acontece com cada um de nós a todo momento, o que pode nos levar por muitas tristezas, muitas vezes irreparáveis. Afinal de contas, o pecado tem seus efeitos nocivos. A gente sabe disso, mas às vezes insiste, e aí vem a chibatada. O perdão de Deus em nós não anula as consequências do pecado. Você tem que ter consciência disso. Mas se em Jesus Cristo buscamos o arrependimento, Ele não somente nos perdoa, mas nos ajuda a passarmos pela dor. O que Deus mais quer de nós é a sinceridade do nosso coração. Por isso Ele tanto amou Davi, um pobre pecador como eu e você. Mas por causa do amor de Deus, Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. Qual mente humana, meu Deus, é capaz de compreender isso? Nenhuma.
Então, que sejamos aquele que ocupa o coração de Deus. Esta afirmativa deve trazer alegria ao nosso coração, deve trazer a vontade de fazermos a coisa certa para Deus, mesmo sabendo que somos pecadores. Deus vai olhar a intenção do nosso coração. Precisamos estar sinceros diante do Senhor e dizer: Senhor, tu sabes que eu estou tentando, Deus, eu estou querendo te servir. Então pecamos muitas vezes por um desejo momentâneo que pode causar uma verdadeira destruição na nossa vida. A principal delas, o plano da salvação em Cristo Jesus. Esse plano é para cada um de nós. Pois se não houver arrependimento de pecados, não poderemos conhecer a verdade que é Jesus Cristo. Enquanto você não tiver o coração rendido para o Senhor e pedir perdão pelos seus pecados, nada vai mudar. E é a nossa fé em Cristo que nos garante a salvação. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela fé, pela graça. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Nada que fizermos nos garante a salvação, mas tão somente se com nossa boca testificarmos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Não sou eu quem diz isso, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Leia Efésios capítulo 8, Efésios capítulo 2, versículo 8. Aqui Deus nos direciona a anularmos as barganhas que fazemos. E a gente faz achando que está agradando a Deus. Não agrada. Salvação é meramente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Levamos alegria ao coração do Senhor se crermos no seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por amor a mim e a você, para que se cumprisse o plano da salvação em nós. Oh meu Deus, que promessa gloriosa, Jesus! Como podemos duvidar disso? Não podemos. Então voltemos aqui ao pecado. Você precisa entender, conhecer, e esse entendimento você só terá se você estudar a Bíblia Sagrada. Você pode observar, você que acompanha as mensagens do MCI, que tão constante a gente sempre direciona as pessoas para estudar a Bíblia Sagrada, porque somente o Senhor vai abrir os nossos olhos, somente o Senhor vai nos falar do que é a verdade. E uma grande verdade que precisamos conhecer é o diabo, nosso inimigo. Ele é astuto, ousado, ele sabe trabalhar bem no caminho que nos leva à destruição, e a gente precisa saber disso, precisa conhecer. Ele tem um jeito de administrar a maldade que tantas vezes o seu poder de sedução, ele nos faz pecar sem nem percebermos. E aqui experimentaremos de muitas tristezas. Deus, sendo onipresente, a nosso favor, ele vem sempre em nosso favor, em nosso socorro. Através da sua palavra, ele nos orienta a fugirmos da aparência do mal, por exemplo. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Leia lá. Em tudo o Senhor nos convida a sermos vigilantes. Ele sempre está a nos alertar. A gente é que muitas vezes não quer ouvir nas nossas atitudes e decisões. O Senhor nos ama e Ele cuida de nós. É por isso que mesmo nas batalhas espirituais tão constantes que passamos, que o cristão passa, ele sempre encontra a calmaria e a alegria, porque o Senhor é com ele. Precisamos conhecê-lo para termos. Não é simplesmente abrir a boca e dizer que é filho de Deus e receber as bênçãos do Senhor. Não é assim que a coisa funciona. Existem pecados que cometemos ou que vamos cometer que, se tivermos o Espírito de Deus a nos alertar, eles não aconteceriam. Satanás sabe muito bem administrar seus projetos demoníacos, e ele tem demônios para cada tipo de pecado que tem a missão de cumprir as suas ordens. A maior delas, nos afastar de Cristo. Leia, estude a Bíblia Sagrada e você vai aprender mais sobre isso.
pois esse é o tipo de assunto que só aprendemos estudando a Bíblia. A sua essência, a essência das Sagradas Escrituras, mostram quem Deus é e quem o diabo é, o nosso maior inimigo. Portanto, se vamos combater o nosso inimigo, a regra básica é que precisamos conhecê-lo, senão como iremos combatê-lo? Muitas vezes nós focamos no que Deus pode fazer por nós, porque diz respeito a algo do nosso interesse. Mas deixamos de lado o quanto Satanás trabalha para atrapalhar isso, as bênçãos do Senhor para nós, porque ele atrapalha. E assim passa despercebidas as ações contra nós e os planos de Deus a nosso favor. Então a nossa fé esmurece, nos afastamos de Deus, o culpamos por não nos ouvir. Ó Senhor, onde tu estás? Ora Deus está no seu trono. Quando foi nós quem não ouvimos nem vimos as armadilhas demoníacas do diabo contra nós, porque não ouvimos o Espírito Santo. Não temos o conhecimento da palavra que nos alerta sobre isso. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Assim como necessitamos conhecer a Jesus através da leitura das Sagradas Escrituras. Precisamos conhecer o quanto Satanás trabalha contra nós. O nosso campo principal de batalha é a nossa mente. O tormento mental, veja bem, o tormento mental é uma das formas que ele usa para nos atacar. A mente, é o nosso principal campo de batalha. É importante que você saiba disso. A fé não é palpável. Nós apenas cremos naquilo que não vemos, isso é fé. Por isso o diabo nos ataca tanto através da nossa mente. Ele nos faz imaginar, arquitetar o que pode saciar nossa carne, por exemplo. E então as coisas dentro de nós vão simplesmente fluindo até que as concretizemos. E novamente, sempre constante. Ó Senhor, obrigado, Jesus. A misericórdia dele vem, o Espírito Santo vem sobre nós, através da sua palavra e nos diz. Veja bem o que o Senhor nos diz. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Leia em Tiago capítulo 4, versículo 7. O diabo só pode fugir de você em nome de Jesus. Se usarmos o poder que o Senhor nos dá, está lá escrito na sua palavra, é a promessa do Senhor. Em seu nome, no nome de Jesus Cristo, nada mais. Tudo mais é ilusão, é mentira de Satanás. Combateremos o nosso inimigo, o diabo. E ele, com seu plano diabólico, vai nos fazendo provar do doce sabor do pecado. O pecado é doce na boca e amargo no estômago. Até que, por fim, a dor aguda dos efeitos colaterais bate no nosso estômago. Feito um soco, sobe a nossa consciência e nos acusa, nos mostrando o quanto somos fracos. A Bíblia diz, ela nos alerta. Veja o que a Bíblia diz. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Se não estivermos em Cristo, pois o Senhor é nosso antídoto em tudo, nós cairemos. Isto precisa estar sempre cristalizado dentro de nós. O pecado não abala somente nosso espírito, nos afastando de Deus, mas afeta todo o nosso corpo. As pessoas mergulhadas no pecado têm aparência pesada, semblante triste, é um olhar vazio, perdido, direcionado para o nada. E aí vai agarrando vários caminhos, tentando suprir o vazio, quando só Cristo pode preencher. O cristão, aquele que tem Jesus, mesmo sofrendo nas provações da vida, a luz de Cristo vem sobre ele. Algo divino, mais forte do que nossas forças, brilha dentro de nós.
até iluminar todo o nosso ser, mesmo às vezes a gente se sentindo tão abatido. É assim que eu me sinto, quando aquela saudade aguda vem do meu esposadio. Então, ao mesmo tempo, vem esse refrigério. Essa experiência só sabe quem sente. O Espírito de Deus vem e me lembra sobre as suas promessas, as promessas de Jesus. E aí, está lá escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Jesus diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Por isso mesmo, entristecidos, nós nos alegraremos em Cristo nos momentos difíceis. Sem Jesus nada seremos. Por isso precisamos que Ele conduza a nossa vida. Se dermos ouvido ao Espírito Santo, a alegria sempre virá até nós, depois ou durante as provações. Essa alegria chama-se a certeza de Jesus Cristo comigo. Com Cristo podemos fugir do pecado, feito José, por exemplo, que em circunstâncias constrangedoras preferiu fugir da mulher de Potifar, que tentava seduzi-lo para poder dormir com ele. Ele fugiu nu para não pecar contra Deus. Que o Senhor nos ajude sempre a fugirmos do pecado, para que, ao invés de tristezas, possamos sentir a alegria pela obediência, mesmo sabendo que custa um preço alto, mas ainda assim vale a pena. Com Ele passamos pelo caminho estreito alegres, porque com Jesus tudo é glorioso, até as tristezas. E para termos esse entendimento, só mesmo a luz do Espírito Santo. Só Ele pode nos dar esse entendimento. Os livros de autoajuda, eles nos ensinam sobre termos pensamentos positivos, a buscarmos a felicidade, a realização em tudo, que tudo podemos e blá blá blá. Mas tudo isso é mentira do diabo. Quem conhece a palavra de Deus, conhece a Jesus Cristo, tem esse entendimento. O verdadeiro cristão vive uma felicidade diferente que o mundo oferta. Se não for em Cristo, a Bíblia diz, nada podemos. Lembra que Deus diz que nosso coração é enganoso? Pois é. Toda nossa força, todo o nosso entendimento, a realização, tudo vem por obra, pelo sopro do Espírito Santo em nós. A felicidade que alegra o coração do verdadeiro cristão tem a ver em passar pelos caminhos carregando a sua cruz, como fez Jesus, para fazer cumprir os propósitos celestiais. Que sejamos como Jesus e cumpramos os propósitos do Senhor. E então saberemos o que é ser feliz carregando uma cruz, a cruz do Senhor. Se não for pela fé em Cristo Jesus, não veremos o agir divino. Oremos. Ó Senhor, renova as nossas forças a cada dia, Deus. Nós te pedimos. Essa alegria que o cristão vive nada tem a ver com o poder mental, com as mentiras do mundo, mas com o controle que o Espírito de Deus dá para seguir em vitória. A vitória que nos garante o crescimento espiritual, pois quanto mais espiritual formos, mais perto de Deus estaremos. E sempre pagando o preço. A vida do cristão não tem moleza não. Que vitória melhor do que essa é uma vitória. Quando a cada dia lutamos contra nós mesmos e vencemos em Cristo, isso é vitorioso demais. Habita em nós uma natureza pecaminosa e a gente luta com ela todo dia, em Cristo vence. Isso é glorioso. Crescidos na fé, viveremos com o coração feito pipoca pulando dentro de nós de tanta alegria. Ó Senhor, sou pecador, mas Tu sabes, ó Deus, que eu estou tentando Te servir. Tem esse prazer de dizer isso para o Senhor. Pode vir a dor que vier, ainda assim haverá uma alegria divina dentro do coração do verdadeiro cristão. Por obra de Deus, nós o glorificamos em meio às tristezas. Qual mente humana, meu Deus, explica isso? Nenhuma. O poder do diabo causa cegueira que nos tira esse entendimento.
Reconhecer os efeitos do pecado não existe porque o diabo rouba o entendimento, faz o homem cego para não enxergar a verdade que é Cristo. Então ele vive na escuridão do caminho largo, como diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 13. Pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Que não sejamos os muitos seduzidos pelo diabo, mas o remanescente de Deus a caminho da terra prometida. Veja que até aqui, nós descrevemos o que somos, quem Deus é e o que o seu amor faz por nós. O amor de Deus traz o gozo da verdadeira alegria no coração do cristão, Jesus Cristo. Lembra do que falamos no início desta mensagem, na carta de Romanos, capítulo 3, versículo 23? Nela Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos todos pecadores, não merecemos a salvação, merecemos o inferno. Não merecemos o sacrifício de Jesus no Calvário. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Está escrito em 1 João 4,8, Deus é amor. E é esse amor que nos dá alegria. O amor divino nos dá salvação, que nos garante uma vida eternamente sem tristezas, dor ou qualquer tipo de sofrimento. Se vivermos confiando no amor de Deus, com o Senhor contemplaremos a bênção do crescimento espiritual. O que chamamos de sofrer com Jesus é glorioso. Mas se vivermos a partir dos nossos próprios princípios, viveremos em constante perigo, porque a Bíblia diz, alerta, a Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. É importante não esquecermos que somos descendentes de Adão e Eva e herdamos a natureza adâmica. Precisamos lembrar disso para não esquecermos também que se escolhermos Cristo Jesus para nos conduzir, Ele nos ajudará a vencermos essa nossa natureza trabalhosa, pecaminosa. E veremos que nós lá no início de tudo, quando Satanás usurpou o trono de Deus, causando destruição, seduzindo Adão e Eva a pecarem, ainda assim Deus é Deus em tudo, até aqui por toda a eternidade. Afinal, tudo faz parte dos seus escritos, tudo faz parte do que Ele determinou, tudo está patente aos olhos do Senhor. Tudo é por seu intermédio, nada foge do seu controle. Para que possamos entender isto, precisamos estudar a palavra de Deus. Estude a palavra do Senhor. Você não vai perder não, você vai ganhar e muito. Mesmo que a história da humanidade tenha sido contaminada por Satanás, o amor de Deus continua a nos perdoar, a nos amar, porque Deus não é o homem para mentir. A palavra dele não volta vazia. Diferentemente do ser humano, a palavra de Deus não é mentirosa. Mesmo o homem tendo pecado, fez algo de errado, se arrependido estiver, sendo ele cristão, o verdadeiro cristão, se ele pedir perdão pelos seus pecados, o Senhor irá lhe perdoar. Que essa é a nossa batalha diária, o pecado. A gente luta contra isso todos os dias. Então, o cristão, mesmo entristecido, ele está sempre alegre, porque ele tem Cristo. Somos pecadores revestidos pelo amor divino que nos traz a alegria do céu até nós. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus por este favor. Isso é favor do Senhor. Como pode alguém entristecido estar alegre? Pode. Não explicamos as coisas de Deus. Ninguém explica Deus. A ciência do comportamento humano diz que a oscilação entre tristeza e alegria pode ser um transtorno de humor. Pode.
A ciência trabalha a nosso favor, nós não podemos desconsiderá-la. Aqui não é o mérito da questão. A questão é que o cristão, a vida dele é diferente por ter Cristo, por estar enraizado no seu coração essa certeza. E mesmo que ele venha a passar por uma momentânea tribulação, porque tudo que Deus permite não é para a destruição, então ela é momentânea, passageira, tem um propósito. Então mesmo na tribulação, que traz angústia e dor, ainda assim em Cristo, o cristão encontra a alegria inexplicável que tem a ver com fé. E é essa fé que nos faz ver a alegria na dor. Jesus, Jesus, Jesus. A vida do cristão é diferente por causa do amor de Deus enraizado no seu coração. Quando entregamos o nosso coração para Jesus, Ele tira de nós todo engano. As escamas caem dos nossos olhos. Ela nos deixa cegos para não vermos a sua verdade, mas isso é obra de Satanás, porque o propósito dele é nos afastar de Cristo. Se confiarmos e nos entregarmos ao amor do Senhor, esse amor inexplicável, que nos faz experimentar desse amor divino, como experimentou Davi, como Jó nas tantas tribulações, angústias, experimentou, o que eu e você podemos experimentar todos os dias. Se você quiser ter uma nova vida, você que ainda não entregou o coração para Jesus, você só precisa ir até Ele em oração, pedir perdão pelos seus pecados, abandonar aquilo que Ele afasta dele e deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida. É básico, não é fácil, mas o caminho é este. E isto está escrito na palavra do Senhor. E para viver seus ensinos, você vai precisar estudar a Bíblia para poder conhecer isso que eu estou lhe falando. Porque eu aprendi, porque eu li e quem pregou para mim foi meu esposo Adi, à luz do Espírito Santo. Por isso que hoje eu posso falar disso, porque eu fui, eu estudei a palavra e ele me disciplinou à luz da palavra de Deus. Meu esposo foi o meu pai na fé. Isso é o melhor presente que eu recebi de Deus para a minha vida. Então, enquanto isso não acontecer, enquanto você não tiver o verdadeiro encontro com o Senhor, você será somente a Maria que vai com as outras, como diz o ditado popular. Nada muda da noite para o dia. Mas o Senhor, se você quiser esta mudança, o Senhor vai lhe guiar. Ele me guiou, Ele me orientou. Orientou aquele que hoje vive com o coração entregue para Jesus. Entregue o seu coração para Jesus, você será muito abençoado. Ah, meu Deus, quisera o cristão conhecedor da palavra de Deus não pecar contra o seu Senhor. Quão glorioso seria, mas não é assim que Deus determinou. Mesmo conhecendo o Senhor, o cristão continua pecador. A diferença é que ele vive uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus e não na lama do pecado. O cristão sofre o dano, mas não causa. Está escrito lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Entregue seu coração para Jesus. O cristão passa pelos vales tenebrosos, doloridos que tanto provam a sua fé, mas ele testifica da grandeza de Cristo, alegre. O cristão, nos caminhos sombrios que as dificuldades muitas vezes trazem, enxerga a luz do Espírito de Deus a lhe iluminar, confirmando a alegria que vem no Senhor Jesus. O cristão, em toda e qualquer situação, testifica da fé no seu Senhor, o Cristo ressurreto que em tudo que quiser faz o milagre acontecer. E mesmo que ele não queira por algum motivo divino, continua sendo o Deus de milagre que nos traz a alegria. Uma vida com Cristo nos garante carregar também uma cruz,
mas muito mais nos garante carregarmos a marca da promessa. Não esqueça isso. Passamos pelos caminhos sangrentos no mundo fétido. Esse é o caminho do cristão. Ele chora, mas segue pelos espinhos, à espera do som da trombeta tocando pelos céus. Esta é a promessa gloriosa que o Senhor nos garante, e é essa promessa que o cristão espera acontecer, o chamado dia glorioso da segunda volta do Senhor Jesus. Então ele virá com os seus anjos, anunciando ao mundo inteiro anunciando ao mundo inteiro a sua volta, que num piscar de olhos sugará todo cristão. É o que a Bíblia chama de arrebatamento, da podridão desse mundo, para nos fazer entrar pelos portais do céu, para caminharmos tão somente, meu Deus, pelas ruas de ouro e cristal, de valores celestiais, e gozarmos de uma alegria eterna, sem fim. É uma paz eterna, meu Deus. E é com essa promessa, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo entristecidos, mas sempre alegres, o cristão vai seguindo pelo caminho estreito. Essa é a sua vida. Portanto, louvado seja o nome de Jesus por tudo. Louvado seja o nome de Jesus por tudo. Que Jesus Cristo e o seu amor seja a maior alegria do seu coração, porque é assim que deve ser o verdadeiro cristão. Você que ainda não entregou o coração para Jesus, queira sentir essa alegria. A verdadeira alegria está em Cristo. Entristecido, mas sempre alegre, o cristão segue o caminho espinhoso, guardando no coração a esperança gloriosa, a volta de Jesus Cristo, seu Senhor. Obrigada, Jesus, por esta promessa. Obrigada, Senhor, pela vida desta pessoa que ouve esta mensagem. Que o Teu Santo Espírito possa tocar no coração dela. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.